continuidade à nossa aula, na sequência dos vídeos, nós vamos compreender que o que nós chamamos, da arena da comunicação é que vai definir o que é, dentro da semiótica, o signo. Por quê? Vamos pensar o que é semiótica no seu conceito científico. A semiótica, ela nasce de a ideia da palavra do grego, que significa semeióticos, Literalmente significa a ótica dos sinais. Então, definimos assim, a semiótica, ela é a ciência geral dos signos, A ciência dos signos e da semiose, que estuda todos os fenômenos culturais, como se fossem sistemas sígnicos, Isto é, sistemas de significação. Ambos os termos são derivados da palavra grega semion, que significa signo, havendo então, desde a antiguidade, uma disciplina médica, antiquíssima, que é chamada de semiologia. Foi usada essa pela primeira vez em inglês por Henry Stokes, em 1670. Em um sentido muito preciso para indicar o ramo da ciência médica dedicado ao estudo da interpretação de sinais. John Locke, ele usou os termos semiotique e semióticos no livro 4, capítulo 21, do ensaio acerca do entendimento humano, em 1690. Então, na arena da comunicação, é que nós vamos definir o que é signo. E é na comunicação que se vai entender um signo. Então, veja bem, vou repetir para vocês decorarem isso. A arena da comunicação é que vai definir o que é o signo. E na comunicação é que se vai entender esse signo. A gente só estuda um signo quando ele está funcionando, sendo utilizado dentro da nossa comunicação. O signo, ele vai gerar alguma reação na nossa comunicação. Todas as áreas da existência humana vai utilizar signos, para comunicar regras, leis, normas, etc. A semiótica não vai ficar preocupada do que é feito o signo. A gente tenta entender como esse signo funciona. Poderíamos citar um exemplo da tipologia da serpente, quando Moisés levantou a serpente no deserto, e ali ela era uma tipologia teológica do sacrifício de Cristo que cura o homem do pecado. Naquele contexto das narrativas bíblicas, a serpente levantada no arraial hebreu ali no deserto, quem olhava para aquela serpente, as pessoas que eram acometidas pela mordida e o veneno das serpentes ardentes, que foi uma praga que incorreu ali nos judeus, dessa praga se morria rapidamente por causa do veneno das serpentes. Deus instruiu Moisés que se fizesse aquela imagem daquela serpente, se colocasse ela numa haste no meio do arraial, e todo aquele que era mordido pelas serpentes ardentes, que estava para morrer, ao olhar, ao contemplar aquela serpente erguida ali naquele mastro, aquela imagem, era curado. E aquilo é uma tipologia da cruz do Calvário, que quem vai para o Calvário, quem olha a cruz e compreende e aceita aquele sacrifício de Cristo por si, na cruz do Calvário, também é curado do veneno e da morte do pecado, da morte espiritual.
Então há toda uma tipologia nisso. E essa significação da serpente em si, você vê também até na medicina, que tem dentro daquele símbolo da medicina, a serpente. E há toda uma significação, até porque, se você, quem conhece um pouco de ciência médica, sabe que aqui no Instituto Butantan, em São Paulo, a medicação, os antibióticos, né, eles são fabricados a partir do próprio veneno das serpentes. Até alguém que foi envenenado, a partir do veneno das serpentes, vai tomar aquele antídoto, né, para ser curado. Então, é o bem que é extraído, a cura que é extraída do mal. Ou seja, ainda continuando a tipologia, da morte de Cristo vem a nossa salvação. Né? Da morte de Cristo vem a nossa salvação. Sem derramamento de sangue, na expiação de pecado, mas isso é uma outra significação dentro da teologia, quando nós vamos estudar sobre a expiação, sobre a soteriologia e enfim. Daí dá para você entender que como a semiótica, ela aplicada a determinados signos, ela nos leva a entrar numa interpretação mais profunda do significado desse signo. Nós podemos partir para a lousa e vamos entender quais as partes que constituem um signo. Então presta atenção. Partes que constituem um signo. Acho que dá para ver alguma coisa aí. Eu fiz um triângulo aqui e uma das partes que constitui um signo é o signo representante. Tá? Outra parte que constitui um signo nessa pirâmide é o objeto. A outra parte é o interpretante. Tá? Peirce, que é um dos pais da semiótica, ele dá aos signos uma definição, uma natureza em 3 partes, né? Ele chama isso de trídica, uma natureza trídica, né? Dessas 3 partes, que ela é composta pelo próprio signo, ou seja, o representante, né? Que é aquilo que tem uma natureza, uma propriedade que é interna a ele e que pode significar algo, né? Para nós. Também a outra parte dessa tríade é o objeto. Esse objeto é uma indicação no mundo real do signo. E a terceira parte que é o interpretante. O interpretante é o efeito que o signo, por meio dos objetos, causa na pessoa do usuário. Eu dei o exemplo aqui do cachorro, né? O signo é o cachorro, a palavra cachorro. Qual que é o objeto? Vem à mente, né? O desenho, a imagem de um cachorrinho. Mas quem é o interpretante, que sou eu e você? Você pode estar pensando num cachorrinho, que é o objeto, como sendo um poodle. Eu posso estar pensando num bulldog, outra pessoa pode estar pensando num vira-lata, ou qualquer espécie dos cachorros, por exemplo, lobo, cachaço, que também são espécies dessa espécie cachorro. Da mesma espécie do cachorro são esses outros lobos, etc. Então, o interpretante ele pode variar no que ele compreende e entende do objeto. Então, essa palavra que é o signo, ela no mundo das ideias, né, ela vai transmitir, de certa forma, uma imagem que é posterior, né, que você tem que ter uma experiência sensorial para definir o que seria esse cachorro. E da forma que você define na sua mente, na sua experimentação, você pode estar pensando em uma ou outra espécie de cachorro. Então, a trídica que nos fala Peirce, ela é composta pelo representante, que é aquilo que tem uma natureza, né? Por isso que eu falei de espécie, e também uma propriedade que é interna a ele e que pode significar algo para nós. Mas isso no conhecimento teológico, você indo para o que é um signo, por exemplo, o alfabeto, as letras, são signos. Aqui, eu não sei se dá para enxergar, mas eu desenhei algum alfabeto hebraico, a língua portuguesa. Então, dentro do alfabeto hebraico, cada letra do alfabeto hebraico
significa algo, assim como o nosso alfabeto, o nosso A, E, I, O, U, significa algo. O que é o alfabeto? O alfabeto é a ferramenta intelectual inventada pelo homem para dar significado aos sons. Então, quando você tem um som, você precisa significar isso, e foi inventada essa ferramenta intelectual, que é o alfabeto, que dá significados. Então, o A significa A, né? A letra A significa esse som, né? Assim como a letra B, C, D, todo o alfabeto. Nos outros alfabetos das outras etnias, tem a mesma peculiaridade, né? Na sua significação. Então, no hebraico, cada palavra em hebraico, ela dá um significado àquela etnia, a fonética usada naquela etnia. E a semiótica é interessante no quê? Em você se aprofundar na essência desse significado. Isso nós vamos estar falando sobre essa essência do significado. A semiótica, ela lida com os conceitos e as ideias, né? Ela estuda esses mecanismos de significação que processam natural e culturalmente. Ao contrário da linguística, a semiótica ela não reduz as suas pesquisas ao campo verbal, ela expande, né, para qualquer sistema de signos, artes visuais, música, fotografia, cinema, moda, gestos, religião, entre outros. Né? No universo da semiótica, existem situações, né, que não precisam ser faladas ou escritas para você entender, para você compreender, que te passa uma informação. Né? Você pode sentir o cheiro de fumaça, você já tem uma informação de que, pelo olfato, por sentir esse cheiro, há o risco iminente do incêndio, por exemplo. Né? O grande Charles Sanders Peirce, que é um filósofo renascentista e linguista, que é um dos pais da semiótica, ele diz que a semiótica nos ajuda a transmitir o significado da nossa mente para a mente também de outra pessoa. O signo pode ser uma palavra, um livro, uma escola, um grito, uma mancha de tinta, uma pessoa, um museu, uma obra de arte, as emoções, né? Um vídeo, uma imagem, um gesto, enfim. Semiótica pode ser o signo, pode ser qualquer coisa. Nós, seres humanos, nós existimos e temos a capacidade de interpretar outros seres humanos, porque esses nos dão sinais, né? Na forma como se vestem, como agem, na sua personalidade, passam esses sinais. A origem da semiótica, ela remonta à Grécia Antiga. Assim sendo, ela é contemporânea do nascimento da filosofia. Porém, mais recentemente é que se expressaram os mestres mais conhecidos como pais dessa disciplina. Em princípios do século XX, vieram à luz pesquisas de Ferdinand de Saussure e de Peirce. E é então que este campo do saber ele ganha uma independência e se torna uma ciência. E vamos fazer esses vídeos reduzidos logo mais no próximo vídeo.